Então, na última aula, a gente viu o Império Bizantino e termina com a queda de Constantinopla na mão dos muçulmanos, dos turcos, e a gente vai ver como nasceu o islamismo, como nasce essa religião. Nasce no século VII, na Península Arábica. A Península Arábica, antes do islamismo, ela era habitada por tribos seminômades, no deserto mais habitada por beduínos, nômades que geralmente criavam cavalos, cabras, e nas cidades mais litorâneas tinha o desenvolvimento do comércio, o maior desenvolvimento da agricultura. A cidade de Meca era uma cidade muito importante porque era uma cidade onde havia uma peregrinação muito grande. Em Meca tinha um templo chamado Caaba. Nesse templo havia várias imagens sagradas de vários deuses e era um grande centro de peregrinação por causa aí desses deuses. No ano de 570, em Meca, nasce Maomé. Maomé é de uma tribo de comerciantes, da tribo Coraixita. Maomé casa-se com uma viúva, a Hadija, uma viúva rica. O Maomé era comerciante e nessas rotas de comércio ele teve muito contato com cristãos, contato com judeus, teve esse contato aí por causa do comércio. Em 610, Maomé está lá meditando e ele tem uma visão do anjo Gabriel. Anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que anuncia a Maria que ela estaria grávida de Jesus. O anjo Gabriel teria aparecido para Maomé, falado sobre Alá, sobre Deus único. Alá é Deus. E dita para Maomé, o anjo Gabriel, o Corão ou Alcorão, que virá a ser o livro sagrado do islamismo. Ele não nasce como um livro, o Alcorão, a princípio, ele é ditado para Maomé, e só mais tarde que ele vai ser escrito. E Maomé começa a pregar aí o que o anjo Gabriel falando para ele. Só que essa pregação ela não é muito aceita em Meca, porque Meca é uma cidade onde os comerciantes lucravam com a peregrinação politeísta lá, a Caaba. E os comerciantes não aceitam, eles acham que a pregação de um Deus único vai espantar aí os peregrinos que iam lá para adorar os seus deuses. Maomé é perseguido. Em 622, ele foge para uma cidade chamada Iatrib, aqui, Meca. Ele foge de Meca para Iatrib, que mais tarde virá se chamar Medina. Hoje se chama Medina, é a cidade do profeta. Essa fuga, que foi em 622, tem o nome de Égira. E esse ano marca o início do calendário muçulmano. Começa em 622, com a fuga de Maomé de Meca para Medina. Chegando em Medina, ele consegue o apoio das tribos locais e lá ele funda a primeira comunidade muçulmana e assume a liderança política e religiosa. Em 630, ele retorna para Meca, conquista Meca, e de lá ele continua expandindo o islamismo pela Península Arábica até o ano de 632, que é o ano da sua morte. E o que é o islamismo, essa nova religião aí que Maomé dá início? A palavra Islã significa submissão, é uma religião monoteísta, onde Alá é o único Deus. Alá é o mesmo Deus, inclusive, do judaísmo e do cristianismo. As três religiões elas têm a mesma raiz. Antes de continuar, vamos esclarecer que árabes são uma etnia. Uma etnia é um grupo de pessoas que têm características biológicas e culturais comuns. O islamismo é uma religião, ou seja, nem todo árabe é muçulmano. E também existem muçulmanos que não são árabes. O livro sagrado do islamismo chama-se Alcorão, ou Corão, sem o al. E o islamismo ele compartilha suas raízes com o cristianismo e com o judaísmo. Tem aqui um esqueminha para a gente tentar entender. Então tem Deus, né, que cria Adão e Eva, aí vem vindo, e temos Abraão, o patriarca. Abraão, ele é casado com Sara.
Abraão e Sara não têm filhos, porque Sara seria estéril, depois de muitos anos eles continuam sem filhos. Então a Sara chega para o Abraão e diz para ele tomar a escrava dela, Agar, e ter filhos com ela para manter a descendência. Abraão aceita e com Agar ele tem um filho chamado Ismael. Só que mais tarde, a gente conhece a história bíblica, aparece um anjo para Sara e diz que ela terá um filho com Abraão. E realmente eles têm um filho chamado Isaac. A gente sabe também que depois de um certo tempo, a Sara tem aí um desentendimento com Agar e chega para o Abraão e diz para o Abraão mandar a mulher embora, a Agar embora com Ismael. E ele manda, ela vai estar lá no deserto e quando ela está com sede, quase morrendo, ela tem uma visão de um anjo e que brota lá uma fonte de água e o anjo diria para ela que também Deus sairia também uma grande nação de Ismael. E essa nação que saiu de Ismael seria os povos árabes, através dos quais nasce o islamismo, aqui é a raiz do islamismo. Enquanto isso, de Isaac descendem os hebreus, que no século I, lá sob o Império Romano, vão se dividir entre judeus e cristãos. Quando Jesus nasce no século I, alguns judeus aceitam Jesus como Messias e seguem o cristianismo, seguem a mensagem de Jesus é o Messias, Salvador, Filho de Deus. Alguns hebreus eles não aceitam Jesus como Messias, continuam seguindo a religião tradicional dos antepassados e seguem até hoje aí esperando o seu Messias. Então temos aqui essa raiz comum que se divide aí nos filhos de Abraão, Isaac e Ismael. O islamismo também tem 5 pilares básicos, né? Alá seria o único Deus e Maomé o seu profeta. Eles têm Maomé como o último profeta, eles até aceitam Jesus, mas não como Salvador, não como Filho de Deus. Jesus é um profeta importante, mas um profeta. Outro pilar do islamismo é orar 5 vezes por dia virado na direção de Meca, Meca, cidade sagrada aí. Quando o Maomé volta para Meca, lá em 630, ele tira aqueles deuses todos lá da Caaba e a Caaba se torna um lugar sagrado aí do Islã, um lugar monoteísta, um templo monoteísta. O terceiro pilar do islamismo é promover a caridade aos necessitados, jejuar durante o dia todo no mês sagrado, que é o Ramadã. O Ramadã, esse mês, ele recorda a fuga do Maomé de Meca para Medina. Então, durante esse mês aí, os muçulmanos eles jejuam durante todo o dia, sem comer, sem beber água, só podem comer aí ao pôr do sol. E o quinto pilar é peregrinar a Meca, pelo menos uma vez na vida, se houver condições financeiras e de saúde também. Então, aqui a gente encerra essa parte de nascimento do Islã. Na próxima aula, a gente vai ver o que acontece depois da morte do Maomé, tanto a grande expansão do Império Islâmico, como a divisão aí desse islamismo entre os xiitas e sunitas.